Que a paz do Senhor esteja com todos, que o dia e a semana de cada um sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece um roteiro de filme. Pensa só, um rei no auge do poder, uma doença terminal Uma sentença de morte vinda diretamente de Deus. e uma reviravolta que desafia, assim, as leis da natureza. Estamos falando da história do rei Ezequias, que está lá registrada no capítulo 38 do livro de Isaías. A nossa análise vai se basear no texto bíblico e, é claro, interpretações de estudiosos, como as de John I. Martin, para a gente conseguir extrair os detalhes mais profundos. E a nossa missão aqui é explorar uma pergunta que todo mundo em algum momento já se fez. O que acontece quando uma oração desesperada por mais tempo de vida é atendida de forma espetacular? A resposta é sempre aquele final feliz que a gente espera. Pois é. A história de Ezequias nos mostra que os 15 anos que ele ganhou de vida vieram com consequências que, olha, ninguém poderia prever. Ok, vamos analisar isso. A história começa sem nenhum aviso. O profeta Isaías, que era a voz de Deus para o rei, entra no palácio, vai até Ezequias, que está de cama. E ele não mede palavras. A mensagem é brutal. Ele diz: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Imagina a cena, não tem espaço para negociação, não tem um talvez, é uma sentença final. É um choque absoluto. E a reação de Ezequias é o que torna essa história tão humana, sabe? Ele não faz um discurso, não convoca os conselheiros. Não entra em pânico publicamente, nada. O texto diz algo muito íntimo. Ele virou o rosto para a parede e orou. Esse gesto é incrivelmente poderoso. Ele, o rei, se desliga de todo o poder, do reino, e se volta para o único lugar onde ele é só um homem diante de Deus. É um ato de isolamento e vulnerabilidade total. E a oração dele é curta, direta, quase um apelo urgente. Ele diz: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E logo depois o texto diz que ele chorou amargamente. Então, para os nossos ouvidos hoje, essa oração pode soar um pouco estranha, né? Quase como se ele estivesse listando o próprio currículo para Deus, uma espécie de barganha. É isso mesmo que está acontecendo. Olha, é uma leitura compreensível, mas que perde uma nuance cultural gigantesca. Não é uma barganha no nosso sentido da palavra. Ah, tá. Ezequias está operando dentro da lógica da aliança que Deus tinha com Israel e seus reis. Nessa aliança, obediência e fidelidade traziam bênçãos, e isso incluía saúde e vida longa. Entendi. Ele não está dizendo eu sou perfeito, por isso mereço viver. Ele está agindo, digamos, como um advogado num tribunal, lembrando ao juiz os termos de um contrato que o próprio juiz redigiu. É menos um eu mereço e mais um Senhor, lembra da tua promessa. Exato. Lembra-te da tua parte na aliança. Ele está apelando para o caráter e para a fidelidade de Deus, com base na tentativa dele de ser fiel. O choro amargo mostra que não é arrogância, é desespero puro. É um apelo legal, então, dentro da relação que eles tinham. E o mais impressionante é a velocidade da resposta. É quase instantânea. O texto é explícito. Isaías ainda não tinha saído do pátio central do palácio quando a palavra do Senhor veio a ele. Ele mal teve tempo de chegar no portão. Exatamente. Essa velocidade é um elemento dramático. Mostra um Deus que está atentíssimo àquele momento de angústia. E a nova mensagem é uma inversão de 180 graus na história. Isaías tem que voltar e dizer: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Percebe? Deus não responde só às palavras, mas à emoção. Ele viu as lágrimas. E a promessa é dupla, o que é fundamental. Além da cura pessoal, Deus acrescenta: livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Ok, e aqui vem um detalhe que a maioria das pessoas perde e que muda completamente o jogo. A gente lê essa história no capítulo 38, que vem depois dos capítulos 36 e 37, onde acontece a grande vitória milagrosa sobre o exército assírio. Mas e se a ordem do livro não for cronológica? Exato.
A maioria dos estudiosos hoje acredita que a doença de Ezequias aconteceu antes da invasão de Senaqueribe, lá por volta do ano 701 a.C. Certo. Se a gente sabe que Ezequias morreu em 686 a.C., os 15 anos extras se encaixam perfeitamente. Agora, pensa no que isso significa. A promessa de Deus de salvar a cidade não era uma confirmação de algo que já tinha acontecido. Era uma promessa incrivelmente ousada sobre um futuro aterrorizante que estava prestes a chegar. Isso muda tudo. Então, quando Ezequias está na cama, morrendo, ele não está só enfrentando uma doença. Não mesmo. Ele está pensando que o reino dele, a cidade, o povo estão prestes a ser aniquilados pela maior superpotência militar da época. A Síria era o terror do mundo antigo. Sem dúvida. Eles eram conhecidos pela brutalidade implacável. Então, a resposta de Deus é muito maior do que Ezequias pediu. Ele pediu pela vida dele. E Deus deu a vida dele e a sobrevivência da nação inteira. Isso. E para selar essa promessa dupla e extraordinária, Deus não apenas fala, ele oferece uma prova visível. Um sinal. E não um sinal qualquer, algo cósmico. Exato. Deus pergunta a Ezequias se ele prefere que a sombra no relógio de sol avance ou retroceda 10 graus. E Ezequias, sabiamente, escolhe a opção mais difícil, que a sombra retroceda. E aqui tem uma camada de ironia divina que é fantástica. O texto diz que era o relógio de sol de Acás. Acás, o pai dele. O pai de Ezequias, um rei infiel, idólatra. Em outra ocasião, Deus, através de Isaías, ofereceu um sinal a Acás para que ele confiasse. E Acás se recusou a pedir num ato de falsa piedade. E agora o filho. O filho dele, Ezequias, não só pede o sinal como o recebe, no instrumento que leva o nome do pai incrédulo. Onde a incredulidade do pai falhou, a fé do filho é recompensada com uma prova espetacular. É como se Deus estivesse consertando a história daquela família. E como esse milagre aconteceu, o texto não explica, mas as análises levantam possibilidades. Sim, as especulações vão desde uma alteração momentânea na rotação da Terra até um fenômeno atmosférico como uma refração única dos raios solares. O como não é o foco do texto. O foco é o que. Exatamente. O que é uma demonstração pública, inegável e sobrenatural do poder de Deus, confirmando que sua palavra era verdadeira. A promessa estava selada. A história podia terminar aí, com um milagre. Mas não termina. Depois de curado, Ezequias faz algo muito profundo. Ele escreve um cântico, um poema. Não é só um muito obrigado, né? Não, é uma janela para a alma de alguém que foi ao fundo do poço e voltou. E é um texto de uma honestidade brutal. Ele descreve o que sentiu. Ele usa metáforas muito fortes para a fragilidade da vida. Ele diz que a existência dele foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Pensa nessa imagem. Uma tenda é algo temporário, fácil de desmontar. É assim que ele via a vida dele. Ele também compara um tecido que o tecelão corta do tear. O projeto estava no meio e, de repente, tesouras. Fim. E a dor física e emocional é palpável. Ele fala de Deus quebrando todos os ossos dele como um leão. Diz que os gemidos eram como os de uma andorinha ou de uma pomba, que os olhos se cansaram de tanto olhar para o céu buscando ajuda. É uma descrição visceral do sofrimento, sem filtros. Mas é no meio desse lamento que a perspectiva dele muda. E é uma das frases mais poderosas de todo o Antigo Testamento. No versículo 17 ele diz: "Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura." É um paradoxo incrível. É. Como a amargura pode levar à paz? Como ele chega a essa conclusão? Ele percebe que aquela experiência horrível não foi um castigo sem sentido. Foi uma provação que, no fim das contas, teve um propósito benéfico. Ele foi forçado a depender de Deus de um jeito que nunca antes tinha precisado. A amargura o esvaziou do orgulho, da autossuficiência. E nesse vazio ele encontrou uma paz que não conhecia antes. Isso, uma confiança em Deus. Ele diz que Deus, em seu amor, o livrou da cova da corrupção e lançou seus pecados para trás. Ele entendeu que foi um ato de amor redentor, não de punição. Essa ideia de que o sofrimento pode ter um propósito é muito forte. Mas tem outra parte do cântico que pode soar meio estranha.
Ele diz que a sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Isso soa um pouco sombrio, como se ele não acreditasse em vida após a morte. Essa é uma interpretação equivocada se a gente lê fora de contexto. Ele não está fazendo uma declaração teológica sobre a inexistência do além. O ponto dele é muito prático, muito terreno. Ah, tá. O serviço ativo a Deus, a oportunidade de proclamar a fidelidade dele para a próxima geração, de contar aos filhos o que Deus fez, isso acaba com a morte. O testemunho dele. O louvor que ele pode oferecer, o testemunho que ele pode dar, só pode acontecer aqui, na terra dos viventes. Por isso a vida é tão preciosa, é o palco principal para o testemunho. Faz todo sentido, é um chamado para valorizar o agora. E ele conclui o cântico exatamente com essa resolução, fazendo um voto. Nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. A gratidão não é só um sentimento, vira um compromisso de adoração pública e contínua. É a resposta natural de quem foi resgatado. O milagre não foi um evento isolado, foi o começo de um novo nível de devoção. A vida que ele recebeu de volta agora tem um propósito renovado: louvar. E quando a gente acha que a história acabou, o capítulo nos dá 2 versículos finais quase como um pós-crédito, que são fascinantes. Assim, primeiro, Isaías prescreve um tratamento médico. Peguem uma pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera e ele irá recuperar a saúde. Espera um pouco, depois de fazer o sol andar para trás, a cura divina precisa de um remédio caseiro. Isso não parece um pouco anticlimático? Essa é a beleza e a complexidade do texto. Ele nos mostra que o miraculoso e o mundano não são inimigos. Deus opera através de meios naturais. A análise desse trecho destaca que figos eram, de fato, um tratamento comum para furúnculos e úlceras na medicina da época. Então a fé não anula a ciência. De forma alguma. A fé não exige que a gente abandone a sabedoria prática. Na verdade, ela pode nos guiar em como usar essas coisas. A oração não anulou a necessidade do remédio. E o remédio não diminuiu em nada a magnitude do milagre. Ambos trabalharam juntos. É uma bela integração. E o último detalhe é a pergunta de Ezequias. Qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? Alguns poderiam ler isso como um sinal de dúvida, né? Poderiam, mas a interpretação dos estudiosos vai na direção oposta. Isso não demonstra falta de fé, mas o contrário. Como assim? Lembra, o sinal do relógio de sol já tinha sido prometido por Deus. A pergunta de Ezequias é um ato de quem se apoia na promessa e aguarda a confirmação. Ele acreditava que seria curado e que voltaria ao templo para adorar, como tinha prometido no cântico. Ele estava pronto para o sinal, exatamente. Ele estava basicamente dizendo: eu acredito, estou pronto para o sinal que o Senhor mesmo me ofereceu para selar essa crença. Não é incredulidade, é engajamento ativo com a promessa divina. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Esta análise nos mostra uma jornada humana completa, da sentença de morte ao desespero, De uma oração honesta a uma resposta milagrosa. e da gratidão profunda a um compromisso de vida renovado. Exatamente. A gente vê como o contexto histórico, a cronologia, enriquece a nossa leitura. Vemos a natureza da oração não como uma lista de desejos, mas como um diálogo vulnerável dentro de uma aliança. E essa harmonia fascinante entre o poder sobrenatural de Deus e os meios naturais que ele usa. Isso. Acima de tudo, fica a ideia poderosa de que o sofrimento, quando enfrentado com fé, pode ser transformado de amargura em paz. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. Ezequias pediu mais tempo e recebeu. Um final feliz. Mas a história não acaba aqui. Não acaba? E para refletir, fica um pensamento final. Uma consequência que não é explorada neste capítulo, mas que a história bíblica nos força a considerar. Esses 15 anos extras de vida permitiram 2 coisas. Primeiro, que Ezequias tivesse um filho, Manassés. A história nos conta que Manassés se tornaria um dos piores e mais idólatras reis de Judá, revertendo todas as reformas do pai. E a segunda? Segundo, a vida prolongada também deu a Ezequias a oportunidade de, num ato de orgulho, mostrar todos os seus tesouros a enviados da Babilônia.
Um erro diplomático que levou diretamente à profecia do futuro exílio do seu povo. Isso levanta uma questão complexa e que nos convida à humildade. Uma oração atendida, mesmo uma tão milagrosa como essa, sempre traz as consequências que a gente espera. O presente de Deus, os 15 anos de vida, foi bom, mas o uso que o ser humano fez desse presente gerou consequências trágicas. É um lembrete profundo de que mesmo as maiores bênçãos de Deus exigem de nós sabedoria, humildade e fidelidade contínuas. A resposta à oração não é o fim da história, é o começo de uma nova responsabilidade. Que Deus abençoe todos os ouvintes.